A diferença entre um fluente e um eterno aluno is the way they think, their attitude. A atitude mental do fluente é diferente. O espírito da fluência, o fator do sucesso. Ao longo desses 10 anos estudando, pesquisando, testando, ajudando, trazendo adultos para o grupo dos 5% fluentes, uma coisa é absolutamente clara para mim. Não é quem estuda mais, não são os mais inteligentes, não são os mais extrovertidos, não são os que fazem mais exercício, não é quem sofre mais, não é quem precisa mais, não é quem deseja mais que fica fluente. Eu conheço várias pessoas que passam horas e horas, anos e anos. Pessoas que são extremamente inteligentes, que são super extrovertidas, que são carismáticas, influentes. Pessoas que fazem centenas de milhares de dezenas de exercícios. Pessoas que estão sofrendo, que estão penando, carregando um fardo pesado, se sacrificando de uma forma absurda, mas ainda assim essas pessoas não são fluentes. E o que eu quero que você entenda muito claramente nessa noite, ou neste vídeo, é que o que transforma um aluno em fluente, nós vamos falar muito sobre este conceito, transformando alunos em fluentes. E eu quero que você anote, tá? Por favor, anote. O que transforma um aluno em fluente é algo chamado attitude. O espírito da fluência é o tema central da nossa conversa hoje à noite. O espírito da fluência. Depois que quando eu falo attitude, eu não estou falando de behavior, comportamento, ação. Não. Your attitude is here. The spirit of fluency is here. Aqui, ó. Depois que o espírito da fluência for ativado, depois que você tiver a atitude, o que diferencia alunos de fluentes é a attitude. Depois que a atitude, e não estou falando de behavior, comportamento, não estou falando de atitude no sentido de comportamento, tá bom? Estou falando no sentido de atitude mental. Depois que isso, e somente depois que isso for resolvido, aí sim, o curso certo, as horas estudadas, aí sim, exercícios, aí sim, desejo, sonho, vai fazer muita diferença. Enquanto o componente mental da atitude não é resolvido, curso nenhum do mundo, horas e horas de estudo, não irão fazer a menor diferença, não irão resolver o problema. E aí, eu quero te dar 2 exemplos. The Lion and the Eagle. O leão e a águia não são os maiores, não são os mais fortes, não são os mais inteligentes, não são os mais pesados, os maiores, mas eles são os reis do seu reino animal. O leão is the king of the jungle and the eagle is the king of the bird kingdom. How can it be possible? Como é que pode o leão ser o rei da selva
e a águia ser a rainha do reino das aves, se eles não são, aí vamos fazer o paralelo, não são os que mais estudam, não são os que mais sofrem, não são os mais inteligentes, não são os mais carismáticos, não são os mais extrovertidos, não são os que fazem milhares e milhares e milhares e milhares de exercícios, ainda assim são eles que são os fluentes. Como? It's because they think differently. Their attitude is different. The lion thinks different from the other animals. The eagle thinks differently from other birds. Presta atenção no que eu vou te falar agora. A diferença entre um fluente e um eterno aluno is the way they think, their attitude. A atitude mental do fluente é diferente. Eu vou repetir, a atitude mental dos fluentes é diferente. Fluentes have a different way of thinking. Eles pensam diferente. Eles pensam diferente. Eles têm uma atitude mental diferente dos eternos alunos. Por exemplo, um fluente nunca fracassa. Porque, como assim um fluente nunca fracassa? Porque um fluente entende que fracasso é uma opinião. O fluente entende que aquilo que alguns etiquetam, tagueiam, label, aquilo que algumas pessoas chamam de fracasso é uma grande oportunidade. Os fluentes entendem que por trás de todo problema, there's a great opportunity. Então, para fluentes, não existe fracasso, não existe vergonha, existe aprendizado. Um fluente não conta quantas vezes ele cai, ele conta cada tropeço leva ele um passo mais perto da fluência. Um fluente não conta os nãos, ele não fala assim, nossa, eu já tive 30 nãos. 30 fracassos. Ele fala assim, eu estou 30 tropeços mais perto da minha fluência. Ele entende que fracasso é uma opinião, é um ponto de vista. E quando ele não entende uma aula, quando ele não entende um áudio, quando ele não conversa com o nativo como ele gostaria, ele não enxerga aquilo como um fracasso, ele enxerga aquilo como oportunidade. Ele não vê como fracasso, ele não se vê mais longe. Um eterno aluno, quando ele tropeça, quando ele fracassa, ele se sente mais longe da fluência. Um fluente entende que fracassos e tropeços deixam ele mais perto da fluência. Ei, Brasil, quem está comigo aqui, você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? Se você está entendendo o que eu estou falando, aperta no botão do like aqui para eu saber que você está entendendo. Aperta no botão do like do vídeo para eu saber que você está entendendo e não ficar clicando e escrevendo no chat. Eu vou repetir a frase. Os eternos alunos, quando tropeçam, quando não têm o resultado e o desempenho que eles esperam, eles enxergam como um fracasso que os afasta da fluência. Os fluentes, quando tropeçam, quando não entregam e não têm o resultado que eles gostariam, eles enxergam aquilo como um aprendizado que os deixou mais perto da fluência. A grande chave que você precisa entender é que a diferença entre os eternos alunos e os fluentes é o jeito que eles pensam. É o jeito que eles enxergam. Isso é atitude. Atitude é como você acredita, é como você enxerga você
e o que acontece com você em inglês e o que acontece com a sua jornada do inglês. This is attitude and this is what differs fluent from students. Quando você conversa com os fluentes, o jeito que eles se veem, o jeito que eles veem o inglês e o jeito que eles veem nativos e o jeito que eles enxergam os tropeços e os fracassos é completamente diferente. Os alunos se veem pequenos, incapazes. Eles enxergam tropeços como fracasso que os afastam da fluência. Eles veem nativos como gigantes intransponíveis. Os fluentes se sentem capazes, merecedores, se enxergam falando inglês, enxergam tropeços e fracassos como aprendizado que me aproxima da fluência. O fluente entende uma coisa: eu vou errar 47 vezes para ser fluente. Se eu já errei 39, eu estou só a 8 erros da fluência. Eu estou a 39 erros mais perto da minha fluência. E os fluentes enxergam nativos como seres humanos como eu e você, com quem a gente conversa e bate papo. Attitude, the way you think. This is what makes all the difference between fluents and eternal students. Entende isso comigo aqui hoje à noite? Não é força, não é inteligência. Não são horas e horas de estudo. Não estou dizendo que eu sou contra você estudar. Não. Eu estou falando que não é isso que te faz fluente. Não são milhões de cursos, não são milhares de exercícios. O que transforma um aluno em fluente é o jeito que você pensa sobre você, sobre o inglês e sobre a vida. É como você enxerga você, o inglês e a vida. This is the spirit of fluency. It's how you see yourself. It's how you see English and it's how you see your life. Enquanto não mudar, enquanto você não se possuir da atitude mental dos fluentes, grave esta frase. Se você esquecer tudo que eu vou dizer essa noite, lembra só de uma frase. Enquanto você não se possuir da atitude mental dos fluentes, enquanto você não pensar como um fluente pensa, enxergar como um fluente enxerga, absolutamente nada que você faça resolve o seu problema. Você pode estudar 500 horas, fazer 10 mil exercícios, ser a pessoa mais educada, penitente do mundo, que mais sofre. Isso não vai fazer com que você seja fluente. Se você tiver a atitude mental dos fluentes, aí sim, força faz diferença, inteligência pode fazer diferença, horas estudadas pode fazer diferença, milhares de exercícios, o curso certo, aí vai fazer diferença. Se e somente se você tiver o jeito de pensar do fluente. E aí, de onde vem esta atitude mental chamada o espírito da fluência, que faz com que os fluentes se vejam falando inglês, se sentem capazes de falar inglês, merecedores de falar inglês, veem os nativos aqui no mesmo nível, não tem problema em fracassar, não tem, enquanto os alunos, eternos alunos, fogem da vergonha, os fluentes procuram oportunidades de passar vergonha. Enquanto eternos alunos estão sempre fugindo da possibilidade de errar, os fluentes entendem que existe uma quantidade de erros entre eu e a minha fluência, e quanto mais rápido eu errar, mais rápido eu serei fluente.
quanto mais vezes eu passar vergonha falando inglês, mais rápido eu estarei pronto para conversar com nativos sem passar vergonha. Quem está comigo aqui essa noite? Quem está entendendo o que eu estou falando? Se eu entendo que existe uma quantidade de erros, de tropeços, de vergonhas, de fracassos entre eu e a minha fluência, cada tropeço, cada fracasso, cada embaraço é um passo mais perto da fluência. Fluentes entendem que eu não sou meus erros. Se eu erro na hora de falar, não significa que eu sou um erro. Os fluentes entendem que eu fracassar ao falar com um nativo não me torna um fracasso. Os eternos alunos, pega isso comigo aqui, Brasil. Os eternos alunos, quando fracassam, se sentem um fracasso. Fluentes, quando fracassam, se sentem um erro mais perto. É um erro a menos, é um tropeço a menos, é um fracasso a menos entre eu e a minha fluência. Um fluente entende que quem é fluente não tem absolutamente nada de especial, de dom que ele não tenha. Um fluente se sente tão capaz de ser fluente como qualquer outro ser humano e adulto. Os eternos alunos juram de pé junto que quem é fluente tem alguma coisa diferente. É até uma forma que ele tem de sustentar este mundo que ele criou, no qual ele não dá conta e não pode ser fluente. Então, para ele sustentar esse mundo, ele precisa de justificativas, ele precisa de argumentos. E um dos argumentos que ele cria é que quem é fluente teve ou tem alguma coisa que ele não pode ter. Por isso ele é fluente e eu não. E essa muleta, essa desculpa sustenta o mundo não fluente que ele vive. Um fluente se sente totalmente igual e capaz a qualquer outro fluente do mundo. Ele entende que it's just a matter of time. É só uma questão de tempo. E estudar do jeito certo e eu vou chegar lá. Um eterno aluno, ele está sempre, ele jura de pé junto que os fluentes, eles têm alguma coisa que eu não tenho. Tem alguma coisa que não tem como, não é possível para mim. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando aqui essa noite, Brasil? Mais uma vez, se você está entendendo, não escreve, foca, só aperta o curtir, só aperta gostei aqui do vídeo, para eu saber que você está entendendo e que você está comigo. E continua focado e tenta anotar o que eu estou falando, tá? Agora vamos lá. Uma vez que eu entendi que esta atitude, esse jeito de pensar, esse jeito de se ver, de ver a vida e de ver a jornada do inglês. Quando eu falo jornada do inglês, não é o curso que eu tenho, jornada do inglês, é a minha jornada no inglês. Quando eu entendo que esse meu conjunto de crenças, opiniões e de forma de enxergar a minha jornada no inglês e a minha pessoa é o que diferencia, é o que separa alunos de fluentes. A primeira pergunta mais importante é:
De onde vem e como é que eu faço para ajustar a minha atitude, o meu espírito da fluência. E a verdade é que o espírito da fluência tem 3 fontes, 3 pilares. Who you are, why do you exist, and your sense of significance to life. Os fluentes têm um jeito diferente de pensar. E este jeito diferente de pensar, ele está alicerçado, enraizado, arraigado em 3 coisas. Quem eu sou, por que eu existo e o que eu vim contribuir nesta vida. E eu quero que você entenda uma coisa. Enquanto você não tiver um encontro com a pessoa que você foi criada para ser, um encontro com a vida que você foi criado para viver, e um encontro, quando eu falo encontro, é enxergar, é ver, é tocar, é sentir, é viajar no espaço, no tempo, no futuro, é ter um glimpse, é ter uma revelação, é ter uma sacada, é ter um toque de Deus que vai te mostrar quem você nasceu para ser, a vida que você nasceu para viver e as famílias que você nasceu para ajudar. Enquanto você não tiver esse encontro e esse encontro mudar quem você acredita que é, por que você acredita que você existe e o senso de contribuição e de importância que você tem sobre a vida, sobre a sua vida. Enquanto você não tiver esse encontro e essa revelação e essa mudança, nenhum curso no mundo vai te ajudar. Nenhum curso de inglês do planeta Terra vai conseguir te ajudar. Todos os fluentes. Gente, presta atenção. Tudo que eu estou falando aqui, fluência é um resultado incomum. Assim como obeso ficar magro é incomum, assim como ser rico é incomum. Não é impossível, é incomum. E se você conversa com ex-obesos, com ex-quebrados, com ricos, com fluentes, com campeões, com atletas, com pessoas que conquistam resultados incomuns, você descobre que todas elas têm um senso de identidade, um senso de propósito e de capacidade e um senso de significância na vida. Eles têm um senso de identidade sobre quem eles são. Eles têm um senso de propósito. O que eu vim fazer nessa terra? E eles têm um senso de significância. Eles não é só sobre eles, é sobre outras famílias que vão ser abençoadas e ajudadas quando ele se tornar tudo que ele nasceu para ser, e isso inclui a fluência. E isso se alinha com os 3 tópicos sobre os quais a gente conversou ontem, eu e o Hélio, o coach da jornada, que é a raiz da autossabotagem. Eu posso, eu sou, eu posso, eu mereço. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer claro, mas enquanto você não tiver esta clareza de quem você é, o que você veio fazer, por que você existe, e esta clareza mudar a forma que você se enxerga e enxerga a sua jornada do inglês, e você começar a pensar como um fluente pensa,
Não adianta estudar demais, não adianta fazer exercício. E é por isso que muitos adultos já estudaram horas e 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 ainda não são fluentes em inglês. Porque o tanto que você estuda, o tanto que você é inteligente, o tanto de exercício que você faz, o tanto que você sofre, o tanto que você precisa, o tanto que você quer falar inglês, só vai fazer diferença se você pensar como os fluentes pensam. Anota, 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 anota. Sua vida vai ser... Eu já estou fechando para entrar no aplicativo, na apresentação do novo aplicativo. Novo não, a nova versão. Sua vida vai ser exatamente o que você acredita que ela deveria ser. Eu não sei se você vai concordar, mas é. E eu não estou nem muito preocupado. Eu não preciso nem que você concorde, desde que você acredite no que eu vou falar. A sua vida é exatamente o que você acha que ela deveria ser. Você ganha o tanto que você deveria ganhar. Você pesa o que você acredita que deveria pesar. Você mora onde você acredita que deveria morar. Não. É. A sua vida não é o que você gostaria. Ela é o que você acredita que merece. Eu vou repetir. A sua vida... Tem gente perguntando se vai ter mentoria comigo. Meu amigo, isso aqui que está acontecendo é o quê? Isso aqui que eu estou falando vale milhares de reais. Gente, acorda para a vida. Presta atenção no que está acontecendo. Eu estou te dando um negócio aqui que me custou anos de estudo e milhares de reais em investimento e incontáveis fracassos, falência, para descobrir. Hello, acorda. Presta atenção no que está acontecendo. A sua vida não é o que você precisa. Sua vida não é o que você gostaria. Sua vida é o que você acredita que ela deveria ser. Pega essa escadinha. Pega essa escadinha. Sua crença determina a opinião que você tem sobre você, que determina a imagem que você tem sobre você, que determina como você se sente, que determina aquilo que você acredita que pode viver e alcançar. E este primeiro pilar vai determinar sua atitude mental, que é o que a gente está conversando. A sua atitude mental gera o seu comportamento, que é o que as pessoas veem. Aquilo que eu te vejo fazer foi criado dentro da sua cabeça, a gente está chamando isso de atitude. Não é aquele, toma atitude, menino. Não. Atitude é o que a gente está conversando aqui, ó. É o conjunto de pensamentos, de crença, de imagens, de filosofia que você tem. A sua atitude, e que vem do quê? Vamos de novo. As suas crenças vão gerar a opinião que você tem sobre você e sobre o inglês, que vão gerar a imagem que você tem sobre você e sobre o seu futuro com o inglês, que vão determinar como você se sente sobre você e sobre o inglês, que vão determinar aquilo que você acredita que pode viver e alcançar no inglês. Este primeiro pilar forma a sua atitude,
que vai formar o seu comportamento, que vai criar os seus hábitos, que vai criar seus resultados e a sua vida. Presta atenção. Pelo amor do Senhor Jesus Cristo, presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção. Eu vou até trocar de cor. Olha só, eu vou botar esse daqui. Eu vou botar esse daqui nessa cor. Presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Se o rosa, se você tentar criar o rosa incoerente com o azul, acontece um processo chamado autossabotagem. Você vai criar um motivo, uma história, um problema e vai desistir. Eu vou repetir. O rosa incoerente com o azul não dura mais de 3 meses. Atitude, comportamento, hábitos e resultados. Isso é externo. Incoerente com as minhas crenças, com a opinião que eu tenho sobre mim, a imagem que eu tenho sobre mim, como eu me sinto e o que eu acredito que eu sou capaz e merecedor de viver. Isso é o que cria a minha vida. Por isso que Provérbios 4, 23 fala sobre tudo que se deve guardar. Eu vou marcar aqui, ó. Guarda o seu coração. Aqui, ó. Isso que está selecionado no texto é o coração que está em Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração azul, porque dele procedem as fontes da vida. Rosa. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração azul. Crenças, autoimagem, autoopinião. O que eu sinto sobre mim, o que eu acredito que eu sou capaz de viver e alcançar. O azul cria a minha vida. Dele, do coração azul, procedem as fontes da vida. Rosa. Se eu tento criar um rosa, atitude, comportamento, hábitos, resultados, que não está alinhado com o azul, em questão de 3, 4 meses, acontece um processo chamado autossabotagem. Você vai criar uma história, vai contar para si mesmo e vai se convencer de que você precisa parar. E não vai ser feia não, vai ser linda, tá? É a aula que eu não entendi, é o áudio que me deixou boiando, é o suporte que não me respondeu, é o Felipe que não falou comigo no Instagram. Você vai procurar, encontrar e às vezes criar motivos e vai criar uma história e vai se sabotar. Por quê? A verdade é a seguinte: se frustração, decepção, traição e problema fosse o motivo pelo qual alguém desiste, José, Davi, Jesus, Paulo, Senna, Steve Jobs, Martin Luther King, Gandhi teriam parado. Foram traídos,
decepcionados, frustrados, demitidos, escorraçados e não pararam. Porque a verdade é que o que te para não é o que acontece com você. O que te para é a falta de propósito para responder o que te derrubou. Não é o que me acontece que me para. É a falta de um motivo maior para jogar de volta na cara dele que me faz parar. Todos tropeçam, todos são frustrados, todos são traídos. Poucos têm razões para levantar e continuar andando. E eu quero fechar essa introdução e este assunto falando sobre uma história que está na Bíblia, em Números 13, que exemplifica perfeitamente o que eu estou falando. E, para você entender, eu quero primeiro te contar a história, para você entender o que aconteceu. Deus tira o povo de Israel do Egito para levá-los para Canaã, terra que mana leite e mel. E quando eles estão perto de finalmente entrar na terra de Canaã, Moisés, o libertador, envia 12... Quantos? 12. Quantos que eu disse? 12. 12 espias para espiarem e analisarem a terra. Agora, presta atenção. Os 12 espias moravam no mesmo lugar. Eles tinham a mesma missão: espiar a terra. Eles tinham o mesmo comissionamento. E eles todos viram a mesma coisa. 12 pessoas que moraram e foram criadas no mesmo lugar, que receberam a mesma missão e viram a mesma terra. Eles viram o mesmo lugar. Mas a atitude deles foi completamente diferente. 10 pensaram, sentiram, agiram e falaram como alunos. 2 pensaram, sentiram, enxergaram, agiram e falaram como fluentes. E a partir de hoje, eu quero que você sempre se identifique e se lembre. Se você é espia, aluno, ou se você é Josué e Caleb, fluente. Dos 12, eu vou repetir. Os 12 nasceram no mesmo lugar, foram criados no mesmo lugar, receberam a mesma missão, tinham o mesmo Deus, o mesmo líder, o mesmo mentor, receberam a mesma missão e foram enviados para analisar o mesmo lugar. E viram a mesma coisa. A única diferença foi atitude mental. 10
pensaram, sentiram, agiram, falaram como alunos. 2. Pensaram, sentiram, agiram, falaram como fluentes. Quem é você? Espia ou Josué e Caleb? Deixa eu mostrar para você a passagem bíblica. Então, Caleb calou o povo diante de Moisés e disse: Vamos, subamos de uma vez só e possuímos a terra. Porque, olha o fluente falando. Olha o fluente falando. Vamos, de uma vez, e tomemos posse da terra, porque somos totalmente capazes de vencer. Somos totalmente capazes de superar. Somos totalmente capazes de conquistar esta fluência. Mas os eternos alunos de inglês que tinham ido junto com Caleb e Josué disseram: olha os eternos alunos de inglês falando. Nós não somos capazes de ir contra este povo, porque o inglês é mais forte do que eu. E os filhos do inglês e os filhos de Israel, os eternos alunos, deram um relatório negativo a respeito da terra, da jornada da fluência rumo à fluência do inglês que eles haviam espiado, dizendo: a terra que nós fomos espiar é uma terra que devora seus habitantes. E as pessoas que nós vimos na terra são muito grandes, são homens de grande estatura. Nós vimos gigantes. E nós éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, assim como éramos aos olhos deles. Pelo amor de Deus, presta atenção no que eu vou falar. Alguém perguntou para os gigantes: você acha que eu sou um gafanhoto? Claro que não. A questão é a seguinte: você não sabe como eu te vejo. Você acha que eu te vejo como você se vê. A opinião que você acha que eu tenho de você não é baseada na opinião que eu tenho de você. Você acha que eu te vejo como você mesmo se vê. Agora, presta atenção. Pelo amor de Deus. Eu vou repetir. 12 espias, criados e nascidos no mesmo lugar, que tinham o mesmo Deus, o mesmo mentor, receberam a mesma missão e foram enviados para a mesma terra.
e viram a mesma coisa? Olha o relato, a única coisa que mudou foi atitude mental. Olha o relato de Josué e Calebe. Vamos e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistar. Vambora! Vamos ser fluente! Eu dou conta, eu vou conquistar esse negócio, eu tenho capacidade, eu sou, eu posso, eu mereço essa terra chamada fluência em inglês. Ela foi feita para mim, ela é minha terra, eu sou fluente, eu posso ser fluente. Eu mereço ser fluente. Essa terra é minha. Vambora conquistar essa terra porque nós damos conta. Isso é atitude mental de um fluente. Isso é um fluente falando. É assim que um fluente vê a vida. É assim que um fluente enxerga. Olha os eternos alunos de inglês falando. Não, nós não damos conta, não. É mais forte do que a gente. É mais forte. E outra coisa, a terra que a gente foi espiar. Ei! Sabe qual que é a diferença? Enquanto o fluente já decidiu partir para a guerra e tomar posse da terra, o eterno aluno vive só espionando a fluência. Ele só olha, ele só paquera, ele só vê. Meu amigo, que dia que você vai levantar da sua cadeira, parar de ficar paquerando, espionando, e você vai entender que você nasceu para pular para dentro desse raio, dessa terra e conquistar essa bodega dessa fluência, caramba. Eu tô falando é com você, não é com os outros, não, é você. Pelo amor de Deus. Que dia que você vai parar de espiar e vai decidir partir para a guerra e conquistar esse raio dessa fluência? O eterno aluno de inglês, ele só espia, ele só paquera, ele só olha. E pior, ele só olha os problemas, ele só olha as dificuldades, ele só olha os empecilhos. Eu vou repetir. Aluno de inglês, eternos alunos de inglês, só olha, só paquera, só namora, só espia. E pior, só olha problema, só olha empecilho, só olha negativo, só olha pro gigante. Fluente. Enquanto o aluno de inglês está espiando, está paquerando, está olhando, está espionando e está olhando para os problemas, para os gigantes, para os empecilhos, o fluente já decidiu entrar para dentro da guerra, derrubar o gigante que tiver derrubar e conquistar a terra. Porque enquanto o foco dos alunos sempre é no problema, o fluente só quer saber do resultado. Enquanto os eternos alunos reclamam e murmuram dos problemas, os fluentes só têm tempo de olhar
para o resultado. Enquanto os eternos alunos estão reclamando, murmurando, espionando, paquerando, os fluentes já decidiram partir para a guerra e tomar posse da fluência. Não interessa quanto me custe, eu vou tomar posse dessa terra. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? Essa é a diferença entre os fluentes e os alunos. É o jeito de pensar, é o jeito de enxergar, é o jeito de acreditar, é o jeito... É o que faz, mas o que faz vem do que eu sinto, vem do que eu falo, mas o que eu sinto e eu falo vem do que eu penso, mas o que eu penso vem do que eu enxergo, mas o que eu enxergo vem do que eu acredito. Eles falaram que eles eram como gafanhotos aos seus próprios olhos e assim éramos aos olhos deles. Crença é tão forte que ela faz até com que você tenha certeza do que o outro está pensando sobre você. E quantos... Esse é o eterno aluno de inglês, ó. Os nativos são gigantes. Eu sou gafanhoto. Os alunos se sentem, eternos alunos, se sentem pequenininhos, gafanhotos diante do inglês, diante dos nativos, diante da fluência, diante da imigração. Os eternos alunos se sentem gafanhotos, pequenos, diante do universo do inglês. E eles têm certeza que a imigração, que os nativos, que o inglês e que a fluência olha eles como gafanhotos. Enquanto que os fluentes se sentem 100% capazes de partir para cima e conquistar a terra. O que você acredita sobre você vai determinar a sua visão, que vai determinar sua atitude, que vai determinar seu comportamento, que vai criar seus hábitos, que vai criar a sua vida. Então, a coisa mais importante da tua vida, você que deseja fazer parte dos 5% de brasileiros fluentes em inglês, a coisa mais importante da tua vida, se tiver que voltar pro intro, se tiver que fazer o intro de novo, se tiver que assistir o documentário dos 5% fluentes, se tiver que fazer atividades de ativação do sistema límbico, se tiver que refazer a jornada do inglês inteira, a coisa mais importante da tua vida é que aconteça algo com você que vai mudar o sistema de crenças que você tem sobre você, sobre o inglês e sobre a sua vida com o inglês. Eu diria que a coisa mais importante que pode acontecer com você é receber de Deus um sonho e uma visão para o seu futuro. Um sonho e uma visão que vão chacoalhar essa autoimagem negativa, que vai chacoalhar essas crenças limitantes, que vai desmoronar essas reclamações, essas murmurações, esses empecilhos, esse jeito errado de ver. Um sonho e uma visão que vai desafiar tudo que você crê sobre você e sobre o inglês até hoje. E vai te dar uma nova percepção sobre quem você é, por que você existe e o que você veio fazer na Terra, quem você veio ajudar. Eu sou, eu posso, eu mereço.
E este sonho e essa visão de futuro, ao desafiarem todo o seu sistema errado de crenças, limitantes, e te darem uma nova percepção de quem você é, por que você existe, o que você veio fazer na Terra, esse sonho e essa visão vão mudar sua crença, sua opinião sobre você mesmo, a imagem que você tem de você, como você se sente ao seu respeito, aquilo que você acredita que você merece e pode viver e alcançar, que é o coração, que é o interno, e isso vai mudar a sua realidade externa. Vai mudar a sua atitude, que vai mudar seu comportamento, que vai mudar os seus hábitos, que vai mudar a sua vida e vai transformar você em fluente de uma vez por todas. Você vai entrar para os 5% fluent. A coisa mais importante que pode acontecer na sua vida é Deus te dar um sonho, uma visão de futuro tão apaixonante, tão grandiosa, tão maravilhosa, que esse sonho e essa visão vão chacoalhar, desafiar toda a crença limitante que você tem sobre você relacionada ao inglês. Vai te dar uma nova percepção de quem você é, por que você existe, o que você veio fazer nesta terra. E isso vai mudar a crença, a opinião, a imagem e o sentimento que você tem sobre você, aquilo que você acredita ser capaz de viver e alcançar. E este primeiro pilar, que é aquele que eu fiz de azul, que é o coração, vai mudar a sua atitude, que vai mudar teu comportamento, que vai mudar seus hábitos, que vai mudar a sua vida e vai te trazer para os 5% fluentes. Eu vou repetir. A diferença entre um eterno aluno e um fluente está aqui, ó. É o jeito de pensar, é a atitude mental, é o jeito de ver a vida, é o que eu acredito que eu sou, o porquê eu existo, o que eu vim fazer, é como eu me vejo e como eu vejo a vida, é como eu acredito que a minha vida deveria ser. Os 12 espias nasceram no mesmo lugar, foram criados no mesmo lugar, tinham o mesmo Deus, o mesmo mentor, receberam a mesma missão, foram enviados para a mesma terra e analisaram o mesmo lugar. 10 só espiaram, só paqueraram, só olharam e só viram problema, só viram gigante, só viram fracasso, só viram empecilhos. 2 ignoraram problemas, ignoraram gigantes. Falaram, bora, vamos. Enquanto os outros só espionaram, eles decidiram pular para cima. Enquanto os outros só viam problema, os fluentes só pensam em resultado. Se você quer ser fluente, you have got to change the way you think about yourself and about your life. Unless you change this, nothing else will happen. Enquanto você não mudar isso, absolutamente mais nada vai mudar.